Plural apresenta Cineira et Studio com Daniel Medeiros. Há muito tempo, os filósofos buscam entender e explicar a autonomia do pensamento em relação ao corpo e sempre atribuíram ao corpo a dificuldade nessa busca. As paixões, os desejos, os instintos freiam, entorpecem, obstruem a elevação da alma em sua viagem para a contemplação do ser, da verdade, do conhecimento. Para esses filósofos, fundadores de uma longa e sólida tradição, a felicidade humana só é possível na realização dessa potencialidade que nos é exclusiva, a de pensar, de raciocinar, e dessa forma ultrapassarmos a cadeia de percepções enganosas e degradantes que o mundo de coisas que se movem sem parar, inebriando nossos sentidos, oferece. Construímos durante séculos nossa ideia de faça a coisa certa, a partir dessa cartilha racionalista de um desenvolvimento intelectual que vai se desvencilhando do corpo na medida em que alcança os conceitos inteligíveis e, por meio deles, relê o mundo sem as inconveniências dos odores, cores, das palpitações e dos tremores dos corpos balançando sem parar. A imagem do pensador de olhos fechados, imóvel, a fronte levemente enrugada para logo em seguida serenar-se no abandono das coisas visíveis e materiais, ainda é o clichê do homem sábio, daquele a quem devemos pedir conselhos e esperar respostas. Esse modelo de pensamento e de pensador encaixa-se quase sempre na figura do masculino. Foram homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parmênides, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, Leucipo, só para lembrar de memória os primeiros filósofos que pensaram o início e a essência das coisas, que transformaram o logos em ferramenta de compreensão do mundo e que buscaram dar uma resposta satisfatória ao movimento, às mudanças que impediam a apreensão do ser. Depois, Sócrates, Platão e Aristóteles consolidaram o processo de educação racional do mundo, afastando a possibilidade de o conhecimento verdadeiro situar-se no mesmo lugar da contingência. A partir do século V, essa memória intelectual da antiguidade acabou sendo emprestada pela filosofia cristã e permaneceu durante toda a modernidade. E por isso que é, ainda hoje, a base da tradição do pensamento dos que pensam e dos que não pensam. E nesse longo processo histórico, de séculos de teorias e centenas de obras, onde restou encarnada a ideia da contingência, da mudança indesejável, da imprevisibilidade a ser superada, da paixão que impede a mente de estabilizar tudo à sua volta e transformar a realidade em espelho? Onde? No corpo e na ação das mulheres. A naturalização do corpo da mulher como lugar da contingência estabelece, em contrapartida, o lugar do homem na relação social. O daquele que busca a estabilidade, o que pensa e é o mais capacitado para obter sucesso na transposição do mundo da opinião para a contemplação das coisas verdadeiras. Quando uma mulher busca o mesmo caminho, o que se percebe, na visão masculina, é que há um quê de artificialismo e de antinatural nessa tentativa. Só masculinizando-se pode-se compreender o sucesso de mulheres nesse campo, mas nunca por muito tempo. A instabilidade emocional, a falta de estrutura para a pressão que esses desafios impõem, acabam levando as mulheres que tentam esses caminhos ao descontrole. Não há motivo para submetê-las a estes escrutínios, quando todos sabem que os homens é que são adequados para esses papéis. Pensam os homens candidatos a estes papéis. Assim, quando se diz razão, ou mesmo pensamento, ou ainda ser, conhecimento e verdade, há sempre um artigo masculino oculto por trás de sua execução. Como lembra Simone de Beauvoir, o masculino aparece sempre como o absoluto e o feminino como o outro. Daí a crença de que há coisas que são de homens
cabendo às mulheres as coisas que os homens dizem ser de mulheres, disseminando as afirmações comuns de que isso não é coisa de mulher, ou mulher não nasceu para isso, ou ainda, quando mulher tenta fazer esse tipo de coisa, dificilmente dá certo. Ao homem cabe o fardo da proteção e do zelo, lembrando às mulheres o seu lugar no mundo social e acreditando que tais posturas não são resultado de uma posição machista ou preconceituosa, muito pelo contrário. É que é assim que são as coisas desde sempre, afirmam, o rosto sereno e a voz macia de quem apenas repete verdades milenares. Um ato de colonização esse, que o pensamento ocidental cuidadosamente elaborou, afastando o pensamento de corpo, verdade de movimento, conhecimento de contingência e atribuindo corpo, movimento e contingência aos atributos substancialmente femininos. Quero destacar que sou um homem refletindo sobre tudo isso e dessa maneira. Cresci dentro da tradição, ouvindo que a mulher foi criada da costela do Adão, que é a rainha do lar, o sexo frágil, que homem não chora, que meninos devem ter muitas namoradas e meninas devem se dar ao respeito, que mulher diz não porque gosta de se fazer de difícil. Cresci ouvindo isso de pessoas que deviam estar me educando, pensando estar me educando dentro da tradição. Ao fazer essa reflexão, sei que sou uma voz em uma frente de batalha, sujeito ao tiroteio dos homens que se sentem traídos e das mulheres que não precisam de mim. Ambos estão certos do lugar de onde falam. A tradição, como é sabido, prevê uma fidelidade aos seus estatutos e quem discordar deles é uma forma de dizer que não quer mais participar desse clube. Ou ainda pior, de que se está a desautorizá-lo, revelando suas sujeiras, suas conversas torpes de bastidores, seus sócios sem escrúpulos, expondo suas estranhas ao mundo que se acostumou a ver luzes brilhantes onde havia apenas cacos de vidro. Por outro lado, as mulheres não precisam de um homem para dizer o que se aprontou com elas ao longo desse tempo todo. Elas próprias viveram isso. Por que não seriam elas a falar? Por que não seriam somente elas a falar? Minha insistência no tema tem outros ouvidos, e para me fazer entender, reproduzo o que aprendi da filósofa Adriana Cavareiro, quando, conversando com jovens de ensino médio, um deles perguntou-lhe: por que temos professoras por praticamente toda a nossa infância e início da adolescência e as amamos, admiramos, mas não conseguimos respeitar as mulheres como iguais depois que nos tornamos adultos? Falo como professor. Por isso insisto nessa reflexão sobre o feminino bruxeado pela tradição masculina, afirmando que somente a escola, assumindo-se como problematizadora dessa tradição, pode reconstruir o conceito de humanidade como um lugar de mulheres e de homens sem distinção e sem vontade de submissão. Falo do lugar do professor e sinto-me à vontade em crer que tudo deve ser feito para que a base masculina do pensamento, como nos paradigmas de Thomas Kuhn, possa modificar-se. Como ele mesmo afirma, a transição sucessiva de um paradigma a outro, por meio de uma revolução, é o padrão usual de desenvolvimento da ciência amadurecida. Façamos a nossa parte. Cineira Et Studio com Daniel Medeiros.